E aí, pessoal, salve aí todos os simpatizantes aí do Espaço Agni Sagrado, dos nossos trabalhos aí na Casa do Fogo Divino. Meu nome é Marco Vasques, sou dirigente do espaço e mantenedor do Agni Sagrado. Então, estou com esse vídeo aí para falar um pouquinho aí sobre a natureza, né? Olha onde é que nós estamos aí, no meio da natureza. Primeiramente, eu queria deixar bem claro para vocês que eu não estou aqui em nenhum parque, em nenhum lugar fechado, não estou cometendo crime, seja nas leis municipais ou estaduais. Eu estou aqui no fundo da onde eu moro, onde tem um pedaço onde a gente pode estar em comunhão, em contato aqui com a natureza, né? Então a gente tem essa oportunidade de estar nesse local aí, em volta aí de verde, de matas, das energias naturais e tudo mais, né? E eu queria conversar com vocês sobre essa importância, né, da natureza. Vejam que nessa época de pandemia aí, nós estamos tendo aí uma oportunidade grandiosa de um melhor contato com a natureza. Essa semana o pessoal tem postado aí, várias pessoas postando no Facebook sobre a aurora, né? Sobre o final da tarde, o final do sol, né? E viu toda aquela energia, aquela luz maravilhosa. Foi até interessante que o pôr do sol ficou todo avermelhado, alaranjado, amarelo, né? Ficou com as cores do Agni, olha que interessante, né? Então as cores que fazem o símbolo do Agni, ficou toda o horizonte assim, né, do pôr do sol, ficou tudo com essas cores. Foi muito bacana, muito sensacional. E dentro dessa época de pandemia, nós estamos vendo muita coisa mudar na natureza. Nós estamos dando uma folga para a natureza. Veja que quem reparou, não reparou, dá uma olhada durante a noite, olha para o céu, veja o céu à noite, vai ver como diversas estrelas estão aparecendo, coisas que a gente não via normalmente, né? Não via em noites comuns. E hoje a gente consegue ver até mesmo as estrelas sendo mostradas aí, aparecendo no nosso céu. Então, o que é legal de deixar bem claro é essa importância da natureza, essa força que envolve todo o planeta. Se nós somos seres humanos e estamos aqui nesse planeta, nós precisamos e necessitamos dessa energia natural, dessa força que a natureza nos traz, dessa força que nos envolve, né? Aqui, por exemplo, onde eu estou tendo assim, o ar batendo em mim, né? Sinto um frescor envolvendo todo o meu corpo, né? Então dá uma tranquilidade, dá uma paz, né? Nós vemos aí as matas, né? Balançando, as folhas balançando, né? Se eu olhar para baixo aqui, eu vou ver a terra, né? A força da terra sustentadora, nos amparando, né? Então nós temos aí vários elementos que estão sendo mostrados aqui para a gente, estão nos envolvendo. E você sempre percebeu, não percebe? Ou nunca pensou nisso, mas é importante entender, saber sempre quando você tem um contato com alguma força natural, como muda a sua vida, né? Quando a gente vai para a praia e dá aquele mergulho lá nas águas, né, da praia, como é que a gente fica, né? Já se sente totalmente revigorado, né? Parece que tomou uma vitamina aí, tá tranquilo, né? Vai para casa, dá aquele descansada e tá revigorado. É impressionante, né? Ou às vezes muitas pessoas falam isso pra gente, né? Abraça uma árvore, toca numa árvore, faz o seu contato, né? Sinta a energia de Ewa, a energia de Gaia, né? A energia de Obá. Sinta toda essa energia dos mistérios da natureza nos envolver. Tire o sapato, tire o chinelo, tire a meia, né? Com os pés descalços, ande pela natureza e sinta toda essa energia natural. E essa energia é muito importante para a nossa vida. Vou explicar por quê. Para a nossa vida é importantíssimo isso. Nós temos em volta do nosso corpo, né? No nosso corpo espiritual, da nossa áurea, que nome você queira dar para isso, nós temos aí o corpo elemental básico, né? É um corpo que envolve a gente, que é alimentado de energias elementais. Olha que interessante, né? Então, muitas vezes quando a gente vive em cidades fechadas, como São Paulo, como grandes metrópoles, né?
A gente muitas vezes vive naquela selva de pedras, né? É tudo cimentado, prédio para um lado, prédio para o outro, e dificilmente a gente consegue ver um verde como estamos vendo aqui nesse momento, né? Então o que acontece? A gente percebe que as pessoas começam a ficar muito doentes, começam a ficar muito enfraquecidas, fragilizadas. Por quê? Porque falta essa energia da natureza, né? E esse elemento aqui que nos traz toda a força, nos revigora, nos alimenta, né? Um banho de cachoeira, então, é sensacional. Quem não tomou, tem que tomar na vida. Não pode morrer, não pode fazer a grande passagem sem antes ter tomado um belo de um banho de cachoeira. Então você vê a importância das forças da natureza para a nossa vida, para o nosso caminhar, para desestressar, tirar todo o sentimento, toda a energia guardada, estagnada, dar aquela lavada, aquele bálsamo que nos limpa de tudo mais, né? E essa força vem através dos elementos. Nós temos aí diversos elementos que fazem parte da nossa vida, né? Nós temos a terra, nós temos o fogo, nós temos a água, nós temos os vegetais, né? Nós temos também as pedras, os minerais, os cristais, né? São diversos elementos aí, nós temos aí ao todo 7 elementos que fazem parte de toda a natureza, que envolve toda a nossa natureza, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, ó, nosso corpo também, nós também estamos ligados a algum elemento. Pois é, nós estamos ligados a algum elemento. Se vocês forem perceber, forem analisar, forem se aprofundar um pouco sobre esse estudo, perceberá que você tem na sua essência um elemento que está relacionado a você. Então nós temos aí pessoas que estão relacionadas ao elemento ar, né? Que tem a essência do seu corpo elemento ar. Não estou falando nem de horóscopo, de zodíaco, não estou falando nada disso, tá? Estou falando do que nós temos na nossa essência, né? Que faz parte da gente. Então nós temos pessoas que têm o elemento ar como essência, né? Então são pessoas criativas, pessoas que gostam de buscar, pessoas que gostam de planejar, né? É natural isso daí para ela, né? Ela fica vagando, fica viajando, fica pensando, né? Se você for falar para qualquer outra pessoa, vai falar, nossa, esse cara é lunático, né? Mas não é a essência dele, né? Então o ar faz parte dele, é tudo abstrato na vida dele, tudo pensar, planejar, né? Fazer tudo isso daí faz parte natural da vida dele. Nós temos pessoas como são, por exemplo, que são do elemento fogo, né? São pessoas ativas, são pessoas que não gostam de ficar em casa, querem sempre sair, querem sempre fazer alguma coisa, querem estar sempre em ação. O importante é executar, é fazer, né? Sempre quer conquistar, sempre quer buscar. Então nós temos os elementos fazem parte da nossa essência, de quem nós somos, né? Nós temos aí pessoas do elemento água. O que vocês imaginam, né? Pessoas do elemento água, né? Quando a gente vê aquela água que sobe, desce, as ondas, são pessoas totalmente emotivas, né? Onde as emoções fluem, né? Então vai de um lado, vai para o outro, uma hora tá bem, outra hora não tá bem, né? Tem um sentimento maravilhoso, amam de paixão aos extremos, odeiam de paixão aos extremos, né? Então tem sempre essa dissonância assim, né, dos seus sentimentos, por causa que é igual à água, né? A água que vai fazendo tudo isso daí. Então você vê a importância como os elementos afetam a gente e fazem parte da gente, né? Temos as pessoas do elemento terra. Aí terra são aquelas pessoas centradas, aquelas pessoas... Já ouviu falar de pessoas workaholic? São essas pessoas que estão ligadas diretamente ao elemento terra. Então elas têm assim, tudo tem que fazer, tudo tem que realizar, tudo tem que botar a mão na massa. Só acontece se estiver fazendo, se estiver botando a mão na massa, estiver executando, né? Se estiver completando a tarefa, completando o trabalho. São pessoas extremamente dedicadas ao trabalho e gostam, são adoradores de fazer tudo que precisar, que tiver, eles vão querer estar fazendo, eles vão querer estar sendo o primeiro a estar realizando. Então são pessoas do elemento terra. Então vocês percebem que nós temos os elementos como nossa fonte essencial. São eles que vão estar sempre com a gente durante todo o percorrer da nossa vida. Esses elementos são importantíssimos para a gente. Então, o que eu sempre falo para as pessoas é assim, você entender, acreditar, saber qual o elemento que você está relacionado,
é essencial para o nosso caminho do sucesso. Mas como assim, Marco? Pois é assim, né? Eu falo por mim, né? Eu vejo pela minha história. Eu aprendi e conheci que eu sou do elemento fogo, né? Tenho fogo, né? A minha essência, então eu gosto de fazer. Tô aqui falando com vocês, né? Já tô pensando no que eu vou fazer, né? É tudo meio dinâmico, né? Na nossa vida, né? Sempre querendo, né? Não gosta de ficar lá sentadinho. E durante minha vida profissional, começo da minha vida profissional, eu fiquei sempre voltado a trabalhar em escritório, em bancos, né? Trabalhei muito em banco como escriturário, né? Então você imagina que eu ficava das 8 da manhã até 6 horas da tarde, das 9 até as 6 horas da tarde, ficava durante boa parte do dia sentado numa mesa, né? Na minha época, quando eu comecei, ainda tinha a máquina de escrever, né? Hoje é tudo computador, mas quando eu comecei era a máquina de escrever, então aquela máquina de escrever na frente e você sentado olhando a mesa, né? Então era dificultoso passar o dia, né? Dava 5h30, você queria, às vezes saia correndo, né? Saía antes do horário, nem dava 6 horas, dava 5 para 6, já estava saindo, já estava indo embora, porque não conseguia ficar num ambiente fechado, num ambiente parado. Então, quando a gente sabe o nosso elemento, a gente sabe o que é prazeroso na nossa vida. E quando a gente sabe o que é prazeroso na nossa vida, o sucesso está garantido, né? Porque muitas vezes, quando a gente faz, a gente pode trabalhar 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia, não importa. Se você estiver fazendo o que você gosta, não dá canseira, não vai atrapalhar seu físico, né? Não vai atrapalhar sua vida, você não vai ficar cansado, exausto, nunca, porque você faz aquilo que é a sua essência. Hoje a gente vê muitas pessoas aí que trabalham, né? Trabalham aí com TI, trabalham com informática, muitas vezes com tendinite, né? De digitar. Se a pessoa é dessa essência, se a pessoa tem essa essência na sua vida, elas atrapalham o seu rendimento, tá? Isso a gente já tem percebido assim, muita visualizando, né? As pessoas comentando, as pessoas que vêm conversar com a gente, falam isso daí para mim. Nossa, eu tô cansado, eu tô tá começando a doer minha mão, tá começando já começa a refletir na matéria. E quando a gente vê isso daí, é sobrecarga energética na sua essência, né? Então, a gente do Agni vem lutando bastante para levar essa informação para as pessoas, para levar esse conhecimento, né? Para fazer com que as pessoas entendam um pouco sobre qual a importância. Às vezes não é interessante você tá num trabalho que não faz parte da sua natureza, né? Então, como fazer, como não fazer, onde buscar, né? Qual seria o caminho ideal, qual seria o caminho do sucesso, o caminho da felicidade. E é isso que a gente tenta trazer e levar para as pessoas que procuram a gente dentro do Espaço Agni Sagrado. O Espaço Agni Sagrado é uma casa do fogo, né? O nome já diz Agni, que é a divindade do fogo que traz o conhecimento do lado espiritual, divino, para aqui na Terra. Por isso que é chamado de Agni, Agni Sagrado, né? Então é conhecimento e levar o direcionamento para as pessoas que buscam esse conhecimento. Então você entender essa essência é maravilhoso. E eu tenho feito aí muitas pesquisas, muito trabalho em relação a isso. Eu tenho me dedicado bastante tempo em relação a conhecer e saber tudo sobre os elementos e como influenciam nas pessoas. Até que chegou um determinado momento que você aprende não só como esses elementos se conversam, né? Será que uma pessoa do fogo vou conseguir falar com uma pessoa da água? Será que uma pessoa da água consegue falar com uma pessoa do ar? Como que é a relação entre as pessoas de outros elementos, né? E isso para a gente, profissionalmente falando, ou em relacionamentos pessoais, é importantíssimo saber, né? É um conhecimento que vai fazer entender como lidar, inclusive, com pessoas desses elementos, né? Como que eu lido com uma pessoa que é do ar? Como que eu faço para ela fazer entender o que eu quero levar, o que eu quero passar, seja profissionalmente, seja amorosamente, seja em relação à amizade? Como é que eu faço para que ela entenda, para que ela compreenda?
como eu ajudo uma pessoa de cada determinado elemento, né? Então a gente, durante todo esse processo, a gente tem estudado muito sobre isso e aprimorado bastante sobre isso. E eu fui catalogando, compilando todos esses ensinamentos, tudo isso daí, e acabei fazendo um livro, né, onde eu trago, através de um romance, através de uma história, trago toda a relação, toda a história sobre os elementos na nossa vida, como conhecer, como utilizar e como entender essa relação dos elementos, como eles ativam, como eles praticam e como você pode lidar com eles. Então, nós vamos ter aí uma live, vai ser dia 22/4, não só no Facebook, no Instagram, como também no YouTube. Nós vamos fazer uma live nesse dia para falar sobre o lançamento desse nosso livro, né, que fala sobre esse negócio dos elementos, fala sobre essa relação dos elementos, né? A Ordem Agni, olha que bacana, né? A Ordem Agni, que fala sobre o mistério do fogo, do espaço Agni sagrado e como a relação com os outros elementos, como os elementos interferem na nossa vida e crescem, né? Então a Ordem Agni, tradições, magias e encantos, é uma obra com quase 200 páginas que nós estamos trazendo aí para vocês conhecerem. Pode estar adquirido através de livro físico, né, que está em torno de 30 e alguma coisa, 30, se eu não me engano, deve estar na faixa de uns R$ 38. Ou também tem os e-books, EPUB, para quem gosta lá, para quem tem os Macs da vida, pode também através de EPUB. Então, esse livro já está disponível na editora, né, no Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br. Já tem disponível para você comprar diretamente através da editora esse nosso livro, A Ordem Agni, tá bom? Então você vai conhecer muito sobre os elementos, como entender esses elementos e tudo mais, tá? Então vai estar disponível. Dia 22 nós vamos fazer aí uma live mais específica falando sobre o livro, falando aí sobre as pessoas que participaram comigo, que fizeram o prefácio, 2 irmãozão, grandes irmãos que estiveram comigo fazendo o prefácio desse livro. Então é importante a gente conhecer, é importante a gente saber. Lá no Espaço Agni a gente trabalha muito com as forças dos elementos. Tem a nossa terapeuta, a Érica Vasques, que ela trabalha muito com os elementos. Ela faz banhoterapia, ela faz aromaterapia, ela utiliza muito, principalmente as ervas, para expandir nossa energia, para crescer nossa sabedoria, né? E usar toda a força dos elementos vegetais para trazer a saúde de novo para as pessoas. Então o Agni está totalmente vinculado aos elementos, e isso é importante, né? E temos também, dentro desse processo do Agni, um ritual que a gente chama de elemento reclamante. Nós temos lá o ritual do elemento reclamante, que a gente consegue fazer, reconhecer e trazer para você qual o elemento que reclama a sua vida, qual o elemento que é a essência da sua vida, né? Então nós temos esse processo que nós realizamos no Espaço Agni Sagrado. Sim, você consegue conhecer, consegue saber qual o elemento que está relacionado à sua vida. Na verdade, isso é importante fazer principalmente para as crianças. É importantíssimo, sabe por quê? Vou explicar para você por quê. Porque imagina que eu acabei de ter, né, veio meu bebezinho, né, tô com aí minha criança, e eu quero saber qual o caminho que eu vou trilhar para ela, o que eu vou buscar para ela, qual o ensinamento que eu vou trazer para ela, qual escola mais indicada para ela, onde focar, né, o caminho dela. Passei na minha vida ser um elemento do fogo e trabalhar dentro de um banco, não bate, não consegue, né? Não tem, fica difícil, né? Cada dia é uma sofrência. Então, quando você sabe qual elemento está relacionado, é importantíssimo na nossa vida. E principalmente quando é bebê,
nos ensinamentos, nos direcionamentos do que a criança precisa. Érica, nossa terapeuta, que vai falar, o próprio elemento vai mostrar para você qual que reclama a sua vida. É sensacional. Não é bruxaria, não é mandinga, não é nada. É a própria energia do elemento que vai mostrar pra gente quem é que está relacionado, associado a vocês, tá bom? Então fica aí essa dica aí para vocês. Repassem aí para seus amigos, repassem para todo mundo, compartilhem. Esse vídeo vai estar aí no YouTube, vai estar no Facebook, vai estar em todas as nossas redes sociais, né? E sigam a gente, para que a gente possa estar sempre levando aí cada vez mais conhecimento aí para todos vocês, tá bom? Eu acho que, se eu não me engano, acho que todo mundo só ficou me ouvindo. Não teve pergunta? Não teve pergunta, acho que só ficaram me ouvindo. Agradeço aí todos que participaram aí, bastante pessoas aí nos assistindo, vendo. Não vai ficar só agora, vai ficar postado. Então, se você não conseguiu ver todo o vídeo agora, depois ele vai estar postado aí para você ver mais para frente. Mas quero agradecer a oportunidade de vocês terem ficado conosco aí, estando nos assistindo. E muito obrigado por fazerem parte do Espaço Agni Sagrado, da Casa do Fogo Divino. Obrigado a todos, meus queridos. Um abraço e até lá.